Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre Renato. Ele pode sair do Grêmio? O fato é que o clube está preparado para isso. Eu vou te contar detalhes na sequência. Há problema físico no Grêmio que também esteja atrapalhando para um momento ruim? Eu fui buscar detalhes nos bastidores e também vou relatar aqui para vocês. E o time provável para neste domingo enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Em um dos setores tem 4 jogadores disputando apenas 3 vagas. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, eu peço que já na arrancada do vídeo vocês deixem o like, fundamental para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então, like no vídeo. Faltam menos de 50 inscritos para bater a marca de 23 mil. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Também ative as notificações e deixe a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Grêmio e Juventude, 4 da tarde, Jaconi, jogo dificílimo. Juventude ainda não perdeu em casa neste Campeonato Brasileiro. O Grêmio não perde há 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. A confiança chegou a ficar bem elevada, né? Após os 3 pontos diante do Fluminense e principalmente quando o Grêmio vencia o Palmeiras por 2-0. Mas por erro do Renato, o Grêmio permitiu o empate. O fato é que a pressão voltou e o Grêmio precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. E existem algumas situações importantes. Eu começo recuperando aqui para vocês que o Grêmio não terá o Kahneman, ele está com desgaste físico. O Carbajo também não foi relacionado, opção do Renato a princípio. Pode ser que na entrevista coletiva pós-jogo ele dê mais detalhes sobre isso. O Grêmio não tem o Rodrigo Eli, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Não tem o JP Galvão, que não vestirá mais a camisa do Grêmio por conta de todo o desgaste gerado. Ele vai embora antecipadamente, o contrato iria até o final deste mês. E o Grêmio também não terá o Marquezin, que não foi relacionado. Ele é titular do time, mas dentro do revezamento nem no banco ficará. O titular será o Rafael Cabral e o reserva será o Kaique. Bom, eu quero falar para vocês do time provável e dentro dele essa dúvida, essa disputa de 4 jogadores para 3 vagas. Bom, o goleiro então, como eu disse, Rafael Cabral. Na lateral direita, o João Pedro. Na zaga, os retornos de Gustavo Martins e de Jeromel, ambos recuperados de dores musculares. Na lateral esquerda, Reinaldo, mas eu não descartaria o Mike. O Reinaldo está um pouquinho desgastado fisicamente. O meio-campo é que está a grande dúvida. O Grêmio tem os retornos também dos volantes Dodi, que estava suspenso, e Vilhaçante, que estava com a seleção paraguaia. O Grêmio tem Dodi, Vilhaçante, PP e Edenilson. 4 jogadores, Dodi, Vilhaçante, PP e Edenilson, para 3 vagas. Qual jogador você tiraria? Quais os 3 você escalaria? Eu, sinceramente, acho o PP com uma característica fundamental. Ele tem um controle de bola, ajuda na armação, até porque o Cristaldo não é bem um meio armador, é muito mais um meio atacante, mas isso tem ficado muito mais na teoria. Na prática, eu não tenho gostado das atuações do PP, acho que está devendo. Contra o Palmeiras, por exemplo, acho que foi mal. O Edenilson deu um corpo maior para o meio-campo do Grêmio, uma intensidade, uma dinâmica. Eu não tiraria o Edenilson. O Dodi estava jogando muito, tem que voltar naturalmente. E o Vilhaçante nem se fala, é titular absoluto. No primeiro momento eu tiraria o PP e testaria, ver como ficaria o time. Sem muita convicção, né? São testes que talvez tenham que ser feitos. E você, o que faria? Tem certeza de qual jogador você tiraria? Deixa a opinião aqui nos comentários. Vamos lá. O Grêmio tem problema físico? Eu fui atrás disso porque eu vi que muitas pessoas estavam colocando isso, não somente torcedores, mas conselheiros também, como um dos problemas para que o Grêmio esteja desempenhando mal, né? E, portanto, não tendo bons resultados também. Fui perguntar nos bastidores do Grêmio se existe um problema físico, se existe uma desconfiança, uma análise, pelo menos, sobre isso. E foi me dito o seguinte, que o Grêmio fez uma análise geral de tudo aquilo que poderia ser problema, para buscar os diagnósticos. E dentro disso, o Grêmio verificou aqueles mais óbvios. A questão de não ter arena, não ter o torcedor ao lado, muitas viagens, jogar fora de casa, em estádios diferentes, jogadores longe de seus familiares, os desfalques que são importantes, né? Soteldo, Diego Costa, Vilhaçante, etc. Então esses são os diagnósticos do Grêmio. Parte física, o Grêmio viu que não é um problema. O Grêmio tem essa avaliação, que não é um problema.
que o Grêmio está bem servido, que os preparadores são competentes e que o Grêmio está correndo como deveria correr. Então, tá aqui a informação. A gente pode discordar, a gente pode concordar, aí é outra coisa. Agora, a análise feita dentro do Grêmio é que não há problema físico. Bom, quero falar para vocês sobre Renato. Ele pode sair do Grêmio? Bom, o clube está preparado para isso. Eu vou te contar, mas antes, KTO.com, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, sempre com responsabilidade. No teu primeiro depósito, tu ganha 20% de free bet se tu utilizar o cupom Soares. Então brinca muito na Copa América, na Eurocopa, no Campeonato Brasileiro, no jogo do Grêmio, por exemplo, contra o Juventude hoje, outras partidas também. É tudo no site da KTO para maiores de 18 anos, KTO.com, no the odds. Gente, olha só, Renato pode sair do Grêmio? Pode. Renato deve sair do Grêmio? A tendência é que ele saia do Grêmio? Não. A tendência é que ele não saia do Grêmio, pelo menos num curto prazo. Mas pode. O Grêmio está preparado para uma possível saída. Essa é a informação. O que ocorre? O presidente Alberto Guerra e a diretoria confiam muito no Renato e não querem a saída do treinador, que no momento também não quer sair. Mas os dirigentes, o presidente e os diretores sabem que isso pode acontecer, a saída pode ocorrer. Por quê? Caso os resultados não venham, o Grêmio siga tropeçando, daqui a pouco perdendo mais jogos, afundado na zona de rebaixamento, talvez não dê para continuar. E muito mais fácil que o próprio Renato, neste caso, venha a pedir demissão do que os dirigentes desligarem o Renato. Porque o Renato já deu alguns sinais disso, quando ele disse no vestiário e também publicamente o seguinte: olha, se acham que daqui a pouco eu estou atrapalhando, que eu posso não estar ajudando, eu saio, não tem problema. Ele pode jogar a toalha em determinado momento, irritado com o time que não dá uma resposta. Ele pode também, por conta dos reforços que talvez não cheguem no pé que ele quer, que ele pediu para a direção, pode também se irritar e pedir para sair. Os dirigentes estão atentos a isso. Eles acham que não deve acontecer num curto prazo, que o Grêmio vai voltar a ganhar, inclusive que tudo voltará à normalidade. Eles não querem tirar o Renato, mas eles pensaram o seguinte: temos que nos preparar caso ele saia. Mesmo não sendo uma tendência no entendimento deles, caso venha a acontecer, porque é uma possibilidade, precisamos nos preparar. E aí o que o Grêmio fez? Contratou o James Freitas, que a gente trouxe aqui nos últimos dias para vocês. James Freitas, que já trabalhou no Grêmio, auxiliar técnico, estava no Coritiba, passou para o Cruzeiro e por outros clubes também. Auxiliar permanente. Por quê? Porque caso o Renato saia, o James assume imediatamente até que outro treinador seja contratado. E mais do que isso, ele passará informações ao possível novo treinador, dos atletas, como cada um joga, características e tudo o que necessita. Porque até então o Grêmio não tinha um auxiliar permanente. Os auxiliares do Renato são da comissão do Renato. O Gabeira, o Signorelli e também o Marcelo Salles. Então agora o Grêmio tem um auxiliar do clube, o James Freitas, e isso é se preparando caso o Renato venha a sair. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.